Viva chegou ao Biosfera. Até ao fim do ano, Portugal vai perder 622 quilómetros de caminhos de ferro. Desaparecem, sobretudo, serviços regionais que levam o comboio de litoral aos concelhos do interior. A razão apresentada pelo Governo decorre de um acordo assinado com a Troika. O objetivo é reduzir custos e minimizar os prejuízos no setor ferroviário. Viajamos com a Associação de Utentes Comboios 21 e ouvimos as opiniões de quem vai ficar mais afetado com estes cortes. Em São João da Madeira, Águeda e Leiria, os cavalos de ferro vão deixar de percorrer estes carris. Nestes concelhos, a mobilidade empobrece com o fim dos comboios regionais. O Biosfera leva-o numa viagem por 4 linhas do centro e norte do país. Por que razão está Portugal a desinvestir no setor ferroviário? A cor rosada do convidado do bilhete de identidade desta semana deu-lhe o nome. O salmonete habita as zonas costeiras rochosas do mar Mediterrâneo e do Atlântico Norte. Estes e outros temas serão a sua companhia nos próximos minutos. Fique com o Biosfera. O Plano Estratégico de Transportes pretende racionalizar a ferrovia. Durante este ano vão ser encerradas estações e suspensas linhas de serviço regional. Os utilizadores temem a morte lenta deste transporte público, que todos os anos perde passageiros e percursos. A linha do Voga entrou em atividade há mais de 100 anos. É uma das linhas que o Governo pretende desativar e substituir por concessões rodoviárias este ano. O Voguinha, como é carinhosamente apelidado pela população, tem os dias contados. Vai desaparecer o comboio que marcou a mobilidade no distrito de Aveiro. A distância a pé, com chuva e com sol, são 500 metros pelo meio das ruas sem indicações. Isto é um trator do uso do transporte público logo à partida. Essa informação não está disponível. Até que a pessoa possa querer andar de comboio, mas assim é um pouco difícil. A bitola estreita e as obras de modernização da estação de Espinho quebraram a ligação entre a linha do Norte e a linha do Voga. O transbordo impede a integração do serviço regional no sistema da CP Porto. O comboio que liga a serra ao mar está à margem de quem passa. Pensei que era já ali. Pois esta ligação realmente não é óbvia. Não. Mas já se ouve, já ouvimos ali o comboio. Às 8h45, o Voguinha parte em direção à Cernada do Voga. Na hora de embarcar, contam-se pouco mais do que 10 passageiros. O estado de conservação da carruagem está à vista. Os grafites realçam a idade da locomotiva. A falta de ligação entre comboios é apontada como uma das razões que tem afastado os passageiros da ferrovia. São situações bastante caricatas. É a situação de se chegar a uma estação e a ligação que se quer apanhar se partiu 1 minuto antes, 2 minutos antes. Isso é bastante recorrente em toda a ferrovia a nível nacional. Não fazem ligação com outros tipos de comboios, com os urbanos ou com os alfas, depende da situação. E isso, claro, é detrator da utilização da linha. As pessoas se tentam uma vez, sem informação, chegam à estação e estão 1 hora à espera, tentam da segunda e a viagem demora 5 horas, da terceira já vão de autocarro ou vão de carro. Em São João da Madeira, o relógio da estação ferroviária já parou de contar o tempo. Dentro de poucos meses, seguem-se os carris que movimentam cada vez menos comboios. O Voguinha, como dá a entender, já não faz parte do cotidiano da maior parte da população daqui, ou seja, com a deterioração das condições da linha e com os horários desfasados e todas estas questões, as pessoas sempre foram procurando alternativas. Mas é uma linha com potencial. O potencial da linha está na população que serve que esta linha serve e também nas indústrias. Acabamos de passar pelo centro da indústria corticeira portuguesa. São João da Madeira é o centro da indústria do calçado, tem a indústria da chapelaria, é a segunda cidade do distrito de Aveiro. Esta linha só não funciona, só não dá lucro por incompetência dos responsáveis. A linha do Voga estende-se por 97 km, incluindo o ramal de Aveiro. À exceção de Vila da Feira, o comboio passa no centro das sedes do concelho. Atravessa um território com mais de 413 mil habitantes, serve uma região empregadora e faz a ligação entre o interior e o litoral.
Entre outubro e dezembro de 2010, a procura de passageiros aumentou 13% no troço entre Aveiro e Cernada do Voga, devido à introdução de novos horários. Nesse ano, a CP registrou mais de 610 mil passageiros. Representam 73% do total de passageiros que vão ficar sem comboio, com o encerramento anunciado de linhas de norte a sul do país. Ainda assim, a afluência não salva a linha ferroviária da Sentença, determinada pelo Governo em 2011. Sabe que este comboio vai terminar este ano? Sim, já ouvi falar que sim. Como é que vai fazer? Não faço a mínima ideia, terei de arranjar outras possibilidades. Não tem carro? Não. Há quanto tempo é que usa este comboio? Oh, minha santa, desde pequena. Muitos aninhos. Muitos. Eu tenho 83 anos e desde sempre não conhecia outro transporte senão este. E antigamente estas carruagens estavam cheias? Estavam cheinhas, mas de verão também vem e de inverno também ainda vem muita gente. Espero que realmente não acabe, que nos dá menos de satisfação, não é? Porque senão é uma tristeza. Quando soube que a linha ia acabar, como é que recebeu essa notícia? Muito Com uma certa tristeza mesmo, porque já fazia parte de nós. Em 2008, o centenário do comboio do Val do Voga foi comemorado com milhares de pessoas a encher os vagões. No evento, a ex-secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, anunciou um investimento de 18 milhões na linha. Nos últimos anos, a Refer gastou 3,7 milhões de euros na automatização de 52 passagens de nível. Aumentou a segurança rodoviária, mas manteve-se a sinuosidade e a lentidão na via estreita. Em alguns troços, o comboio circula a 10 km por hora. E ainda é necessária a intervenção do manobrador, que abre e fecha a cancela de forma manual. É aqui um filme, mas um filme. Está sem gasóleo para chegarmos lá abaixo. Está sem gasóleo? Mas porquê? As paragens, eles fazem um aproveitamento excessivo das... Só abastecem em Algaria. Ela já veio ontem para cima, fez aqui umas viradas. É mesmo até o limite. Como as manhãs estão frias, o aquecimento também gasta um bocado de gasóleo e pronto. Pois é. Esta é uma situação que eu já conhecia da linha do Voga, mas que ainda subsiste aqui em três situações, que é uma antiga guarda-linha que tem de andar dentro do comboio e antes da paragem de nível o comboio para, a senhora tem de atravessar a estrada para fechar a cancela e depois o comboio avança e a cancela levantada para os carros passarem outra vez. Isso ainda existe em três situações. Desta vez, o gasóleo foi suficiente para chegar a Cernada do Voga. No entanto, não podemos seguir viagem. Resta-nos esperar, pois, a meio da linha entre Albergaria Velha e Águeda, enfrentamos um transbordo de 2 horas. O cemitério de comboios que encontramos em Cernada do Voga contrasta com os inovadores painéis solares instalados na estação ferroviária. Por aqui, só passam 2 carreiras por dia, uma de manhã e outra à tarde. Paula Costa é moradora em Jafaf. Assinou a petição contra o encerramento da linha do Voga. Hoje embarca no comboio das 13h19. Não consegue ser utente regular devido aos horários e às desventuras a bordo. Apanho o comboio quando necessito de ir à Águeda, daí para a frente não, porque tenho, para o trabalho não, porque eu tenho receio que ele fique no caminho e pronto, que ele avarie e não chegue ao destino. Mas já lhe aconteceu, foi isso? Já me aconteceu uma vez. Cheguei a Irol e fiquei. Tive que chamar o marido para me levar ao trabalho, porque a automotora já não seguiu. Quando o Voguinha chega a Águeda, enche-se de gente. É assim desde que a Câmara Municipal de Águeda acordou com a CP um novo horário, ajustado às necessidades da população e que permite a ligação com outras carreiras ferroviárias. Este ajuste de horários, tentar aumentar o potencial desta linha, foi tentado por outros municípios? Sim. As câmaras, principalmente a Câmara de São João da Madeira, estava a iniciar um projeto, ou concluir um projeto que depois não foi concretizado, de comboios frequentes, só dentro do Concelho de São João da Madeira, uma espécie de um metro urbano. E as câmaras de Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Oliveira das Meias no seu conjunto também pensaram em ter ligações frequentes e esse projeto não chegou a ser aplicado. Isto não são soluções inventadas, está nos livros, é assim que se fazem as melhorias nos sistemas de transportes.
não é por falta de passageiros, é porque eles gastaram tanto dinheiro aqui nesta linha e agora estão para fechar. Há muitos passageiros a apanhar este comboio, normalmente? Às horas que eu apanho, sim. Quais são as horas a que apanhas? 8h30, à 1h30, portanto às 13h40 e tal, e por volta das 18. Costuma utilizar este comboio com que frequência? Olha, neste momento estou a frequentá-lo todos os dias. E como é que recebe a notícia do fim deste comboio, desta carreira? Da pior maneira. Isto não se admite. Quem pensa nisso não sabe nada do que é a vida, não sabe nada do que é os transportes. Se calhar nunca andou de comboio, de Mercedes ou de Porsche ou de Ferrari. Questionada pelo Biosfera sobre o encerramento da linha do Voga, a CP argumenta que não estão em causa as necessidades de mobilidade das populações que se encontram próximas desta linha e que o transporte ferroviário não é o único garante da mobilidade das populações. A empresa ressalva ainda que existem situações nas quais poderá ser mais eficiente uma solução alternativa como a rodoviária. Pensando na política de transportes europeia, acha que estamos a ir em que caminho? O caminho já está traçado desde os anos 80. Nós somos o único país da União Europeia que nos últimos 20 anos perdeu passageiros de ferrovia. As linhas de caminho de ferro, principalmente no sistema português, que é o sistema de ramais, são como um rio. E quando se cortam os ramais num rio, o rio deixa de ter caudal, não é? E as linhas de caminho de ferro funcionam de uma maneira. As próprias linhas principais perdem pessoas porque não são a ser municiadas com pessoas de linhas regionais e linhas mais locais. Até ao fecho desta edição, a linha de atendimento ao cliente da CP não soube responder ao Biosfera qual o dia em que o Voguinha se despede dos carris. Até lá, o comboio centenário continua a apitar e a serpentear a serra que o viu nascer e ser progressivamente abandonado. Pode o comboio ser uma alternativa ao automóvel para quem vive e trabalha no Grande Porto? Foi essa a questão que tentámos responder numa viagem entre Trofa e Ovar e descobrimos que a tarefa não é fácil. Desencontros entre transbordos e uma linha congestionada foram apenas alguns dos problemas que encontramos neste troço da linha do Norte. A viagem acontece em hora de ponta. São muitos os passageiros que escolhem o comboio como meio de transporte pendular entre casa e trabalho. Segundo a CP, todos os dias serão 58.400 as viagens registadas nesta ligação entre a Trofa e Ovar. A acompanhar-nos está um utilizador frequente. Nuno Oliveira é arquiteto e usa a rede ferroviária para a maior parte das deslocações diárias. Será um dos 21,1 milhões de passageiros que em 2010 terão circulado habitualmente pelos comboios urbanos da Invicta. No entanto, não pense que um cliente frequente é um cliente privilegiado. Não há um passe da CP que tenha um preço competitivo para quem usa assim a rede desta maneira. Correto. No meu caso, o passe não é compensatório e porque exige um número mínimo de viagens em determinado trajeto fixo para me compensar. Agora, eu tenho o bilhete multiviagens, que é uma introdução positiva, mas que fica talvez um pouco aquém para ser uma opção convincente. A nossa viagem não segue diretamente até ao destino. Para chegar a Ovar, há que fazer um transbordo em Campanhã. Chegamos a tempo e horas, mas à nossa espera está um comboio urbano da CP que só arranca 25 minutos mais tarde. As linhas são diferentes e isso implica que todas terminam em Campanhã. Todas as linhas, tanto a norte e a sul do Porto, sofrem um pouco por causa deste congestionamento, tanto em Hermesinde e Contomil como ao Ovar de Vezas. Isto restringe, às vezes, o número de ligações disponível ou a velocidade que podem tomar. E pronto, isso é um bloqueio que existe por causa da falta de investimento na renovação destas linhas, que nunca foi verdadeiramente terminada. Perante este crónico adiamento, perguntámos à Refer quais são os planos da empresa para este troço. Na nota enviada à nossa redação pode ler-se que num cenário de sustentabilidade, onde a prioridade é manter os níveis de serviço e de segurança, a Refer tem previsto realizar a reabilitação integral da via do troço Ovar-Gaia da linha do Norte, mas a quadruplicação não está de momento calendarizada. Entretanto, seguimos viagem. Para trás fica a Ponte do Freixo e a estação de Gaia das Devesas. A partir deste momento, entramos naquele que é considerado o troço com mais tráfego da rede ferroviária portuguesa.
São cerca de 31 quilómetros por onde passam todos os comboios com destino ao Porto, incluindo urbanos, intercidades, Alfa e até mesmo de mercadorias devido ao eixo Leixões-Aveiro. Segundo contas da Renfe, serão 170 comboios de passageiros e pelo menos 50 de mercadorias. Com estes números, o congestionamento está à vista e é uma das várias razões de queixa dos passageiros. Principalmente atrasos. Normalmente os horários nunca são cumpridos e isso dificulta-nos um bocado a chegada ao nosso local de trabalho. Isto também é o valor dos bilhetes, não é? Ultimamente, por exemplo, não neste tipo de linha de Aveiro-Porto, mas, por exemplo, a nível de comboios para Lisboa, acho que tem sido uma disparidade de preço enorme. Temos queixas recorrentes, por exemplo, sobretudo do vandalismo em relação a máquinas bilheteiras. E isto são um problema que, por exemplo, das pinturas dos comboios, que não detectávamos tanto no Porto. O investimento em maior vigilância nos parques ferroviários e nas estações não é uma despesa fútil, é um investimento também na dignidade, porque as pessoas é difícil conquistar o utente se não perceberem que têm dignidade no meio de transporte. Aqui, a responsabilidade divide-se entre a CP e a Renfe. No caso da CP, o problema estará identificado e encontra-se já em marcha uma campanha de sensibilização para apelar ao civismo das populações. Entretanto, chegámos ao nosso destino às 9h25. Não houve atrasos pelo caminho, mas se a linha estivesse quadruplicada, os constrangimentos de horários desapareceriam e teríamos chegado pelo menos 20 minutos mais cedo. A linha do Norte é vértebra da ferrovia e, apesar de nunca ter sido terminada, como podemos ver, é uma linha onde existem serviços que dão lucro, como o Porto de Lisboa. A questão é que, se não formos capazes de sequer terminar estes investimentos que fazem, sobretudo, que fazem mais sentido, não existem nenhum motivo para que não sejam realizados, a realidade é que a ferrovia a médio ou longo prazo não tem capacidade sequer de sobrevivência para os padrões que as pessoas têm hoje em dia em relação aos transportes. Já passa das 8 horas. Uma outra equipa do Biosfera quer chegar à linha do Minho. O frio não convida à espera, mas o comboio internacional parte em direção a Valença com quase meia hora de atraso. A modernização da linha do Minho é polémica e poderá custar mais de 100 milhões de euros. Porto e Vigo poderão ficar a uma distância de 75 minutos. Percorrer hoje este trajeto demora mais de 3 horas. São 174 quilómetros estratégicos que ligam mais de 2 milhões de habitantes entre o norte de Portugal e a Galiza, em Espanha. Esta é uma rota centenária importante para as exportações e aquela que tem mais tráfego transfronteiriço. O comboio é para muitos passageiros a única opção de ligação entre as várias povoações e afirma-se como a alternativa mais económica e amiga do ambiente. O Serviço Internacional do Porto a Vigo tem cerca de 14 paragens no seu percurso. É efetuado nas mesmas automotoras dos regionais, que já têm bastante idade e que não oferecem conforto para uma viagem de mais de 3 horas. Também não tem bar a bordo, não tem uma série de coisas que nos comboios regionais, por exemplo em Espanha, são vulgares. Por outro lado, também é um serviço que não é divulgado. Quem for ao site da internet da Renfe ou da CP dificilmente encontra a informação daquele serviço. E isso também é uma coisa que de certeza que não cativa os clientes, porque nem sequer sabem que o serviço está disponível. A CP anunciou a supressão do troço Valença-Vigo para 10 de julho do ano passado, mas esse anúncio não foi avante. A Comboios de Portugal assegurou a continuação deste serviço e neste momento prosseguem conversações com a Renfe, a congénere espanhola, para estudar soluções de futuro. Não há nenhuma alternativa avançada, nem sequer se sabe se vai ter continuidade ou se vai realmente terminar. Só há um troço que acaba, que é entre Valença, na fronteira, e Redondela, que fica já no interior da Galiza, que fica sem comboios de espécie nenhuma, só de mercadorias, sem oferta de passageiros nenhuma. Não há ligações equivalentes a este trajeto por outros meios, seja autocarro, seja qualquer outro transporte público. Só fica a alternativa do veículo próprio
se realmente isso for feito. A linha na infraestrutura está em boas condições, houve um grande investimento no encerramento de passagens de nível. Entre o Porto e Nino a linha foi modernizada recentemente, agora falta fazer o troço de Nino até Valença, eletrificar todo esse trajeto para poder usar material circulante mais moderno e elétrico. Isso vai fazer a CP poupar muito dinheiro na operação, porque é muito mais económico operar material elétrico. E, por outro lado, melhorar a sinalização para poder mexer nos horários e dar mais, fazer mais serviços com mais cadência, para não ter tanto problema dos atrasos. Isso podia melhorar muito o serviço aos passageiros. Apiamos na estação de Viana do Castelo, onde apanhamos o comboio regional para Braga. Até agora, e este serviço não é exceção, temos viajado em automotoras a gasóleo antigas que não estão preparadas para quem viaja em cadeira de rodas ou com carrinho de bebé. Como o comboio já vinha atrasado, desta vez o transbordo em Nino foi rápido. Partimos novamente em direção a Braga, desta vez num comboio urbano. O serviço dos regionais não está articulado da forma ideal com os urbanos. Efetivamente, Barcelos para Braga são cidades vizinhas e torna-se quase impossível viajar de comboio porque os tempos de mudança de comboio em Nina, que é onde entroncam as duas linhas, fazem com que a viagem demore cerca de 1 hora, o que é absurdo porque nas caminhonetas demora cerca de metade, ou de carro, no veículo próprio, demora poucos minutos. A linha não foi modernizada. Embora esteja em boas condições, não tem sinalização moderna, não está eletrificada. É uma linha única que só permite cruzamentos em algumas estações onde há pessoal da Refer e, por isso, os horários têm que ser feitos de forma a garantir os cruzamentos ali. Se houver atrasos, os atrasos propagam-se aos comboios todos que estão a circular a cada momento e isso é um grande inconveniente, porque se houver algum percalço, fica o serviço todo perturbado. O Biosfera questionou a Refer sobre a eletrificação do troço Nino-Vigo, ambicionada pela Comboios 21. A resposta foi breve. No contexto atual, não há, de momento, previsão para a realização dos referidos investimentos. Os passageiros que circulam nesta linha estão, na generalidade, satisfeitos com o serviço, mas gostariam de poder ter mais flexibilidade de horários, mais conforto e tarifas mais competitivas. O que é que mudavam nesta linha? Talvez os comboios mais rápidos, mais cómodos e a maior flexibilidade de horários. Quanto é que pagam? Se for comboio direto, 3,90€. E se for comboio a parar em todas as estações e apiadeiros, 3,65€. Principais dificuldades é que encontra na utilização? Principais dificuldades aqui, principalmente em Braga, é com as máquinas que às vezes não estão a funcionar. E já vi pessoas de idade também a queixarem-se na linha dos urbanos que não têm sítio para fazer as suas necessidades. Não há casa de banho? Não. Faz Braga-Porto todos os dias? Todos os dias. Principais dificuldades é que encontra na linha? Os horários. Aqui em Braga só temos comboio de hora a hora, tirando os das 8 da manhã e das 7h45, depois é de hora a hora. Pelo que eu tenho visto neste ano que tenho andado de comboio, que há muita gente a vir do Porto e a ir para o Porto, acho que pelo menos deviam colocar comboios com mais frequência e não tão morosos como são, que demoram 1h10 quase a chegar ao Porto. No ano passado, na linha do Minho, viajaram mais de 1 milhão de pessoas. Diariamente são mais de 3.000 utentes a utilizar os serviços deste trajeto. O Governo quer encerrar 100 km da linha do Oeste. Alega que já não é competitiva, mas um estudo promovido pela Câmara das Caldas da Rainha conclui que se pode aumentar o número de passageiros em 15%. Basta direcionar a maioria dos comboios para Coimbra, é aí que está o mercado. A estação das Caldas da Rainha está a meio do percurso da linha do Oeste, mas dentro de pouco tempo poderá ser apenas uma estação terminal dos comboios que vêm do Sul. Daqui para Norte, a circulação ferroviária está em risco. A viagem que estamos prestes a começar pode ser uma das últimas. Às 8h16 chega o comboio vindo do Cacém. Seria de esperar que embarcássemos nele para seguir para o Norte. Mas não.
Carlos, nós estamos a assistir agora a um comboio que chega e as pessoas a saírem, a fazer um transbordo. Isto é muito comum aqui nas Caldas? É muito comum, sim, acontece praticamente com todos os comboios. Por vezes perde um quarto de hora, por vezes perde-se meia hora ou mais tempo, não é? Portanto, onera o tempo de viagem. Esta ruptura de carga também desincentiva o uso do comboio, não é? E depois assiste este absurdo que é, chega um comboio do Norte que volta para trás, chega um comboio do Sul que volta para trás, quando poderia haver um serviço de continuidade que não existe só porque a CP não quer. A CP diz estar a apostar em serviços de proximidade porque, segundo a empresa, só 2% dos passageiros é que percorrem a linha toda. Isto significa que um passageiro que venha do Bombarral e vá até Coimbra tem de mudar de comboio 2 vezes. Se quiser ir até ao Porto, a viagem não se faz com menos de 4 comboios. Depois de esperarmos 20 minutos, embarcamos na automotora. Segundo a CP, circulam neste troço diariamente 56 pessoas por comboio. Já foram mais? Já foram menos? Já foram muitos mais. Esta linha já teve um papel estruturante aqui em toda a região oeste, não é? Os comboios estavam praticamente sempre cheios, havia também muito mais comboios, havia muito mais oferta e, sobretudo, havia uns horários mais ajustados às pessoas. Obviamente que a linha não resistiu à concorrência das autoestradas, como é óbvio, não é? Mas, sobretudo, não resistiu foi a uma má gestão por parte da CP, que foi sucessivamente eliminando comboios. Por dia, existem 5 ligações entre as Caldas e a Figueira da Foz. E esta é uma das razões que Carlos Cipriano aponta para a baixa procura. O jornalista, especializado em transportes, junta-se a outras vozes que acusam a CP de viciar, manipular dados. Comparar lugares oferecidos com lugares ocupados não faz sentido nenhum, porque isso tem a ver unicamente com as características do material circulante que é utilizado nas linhas. Se na linha, em vez de ser utilizado um material circulante com 2 carruagens, se fosse utilizado material circulante como este em que vocês vieram agora, com uma única carruagem, o lugar oferecido diminui imediatamente para metade e, portanto, aquela proporção que é utilizada no Plano Estratégico de Transportes para demonstrar que existe uma enorme desproporcionalidade entre o que é oferecido e o que é ocupado não faz sentido nenhum, modificava completamente. Fazemos a primeira paragem em São Martinho do Porto. Demoramos 8 minutos a chegar aqui. Às vezes 8 minutos no verão é o tempo que demoramos a sair das Caldas da Rainha com o trânsito. E depois perdemos aqui um quarto de hora, meia hora para estacionar, não é? E estamos a praia está ali, está a 100 metros da praia. Uma empresa com uma visão comercial não desperdiçaria esta oportunidade para ter, pelo menos durante o verão, uma quase navete a fazer um serviço de Caldas da Rainha São Martinho do Porto para levar e trazer as pessoas à praia. No entanto, a CP tem muitas vezes automotoras paradas ao fim de semana, inclusive no verão. Chegamos aqui a Leiria, que é uma cidade muito populosa, grande, e que vai perder a linha de comboio. Verdade. Quem fala em Leiria, fala neste eixo que é Leiria, Marinha Grande, não é? Até há bem pouco tempo, pelos vistos, isto era uma cidade que merecia ter uma estação para o TGV, portanto a linha de alta velocidade passava por aqui, portanto entendia-se que era suficientemente importante e suficientemente grande para haver um mercado que justificasse ter alta velocidade e, pelos vistos agora, de um dia para o outro, nem TGV, nem caminho de ferro convencional. Há aqui um pormenor interessante, é porque esta linha vai ficar sem transporte de passageiros, mas de mercadorias não. Faz Exatamente, algum sentido? Isso é outro, na minha opinião, outro nonsense, porque de facto o custo marginal de ter comboios de passageiros numa linha que tem que estar aberta para o serviço de mercadorias, que é um serviço pesado, não é? O custo marginal é reduzidíssimo. À falta de estudos, a Câmara Municipal das Caldas da Rainha avançou e encomendou a um especialista em ferrovia que avaliasse o potencial do mercado deste troço. Os resultados são uma machadada na gestão operacional da linha. O serviço ferroviário que há mais de 30 anos tem sido prestado na linha do Oeste tem um erro de casting. Uma das coisas que o estudo demonstra é que o grosso do tráfego está no eixo Coimbra-Aveiro. E o grosso do serviço ferroviário que há 30 anos é prestado leva as pessoas para a Figueira da Foz. Esta bifurcação é um ponto decisivo. A linha da direita segue para Coimbra, a da esquerda vai para a Figueira da Foz. É nesta que nós e a maioria dos comboios segue, contrariando tudo o que o estudo aconselha a fazer. É correto dizer que 20% do mercado está para ali e 80% do mercado está para ali? Nós estamos aqui numa bifurcação em que 20% da mobilidade do oeste para norte vai para a Figueira da Foz. Os outros 80% vão para o eixo Coimbra-Aveiro. No entanto, os comboios chegam aqui, seguem para a Figueira e é preciso fazer um transbordo para ir para Coimbra. Se tudo isto mudasse, o potencial seria diferente? Ou seja, isto está tão mal, que obviamente que se houvesse comboios diretos para Coimbra e com boas ligações em Coimbra à linha do Norte, para Aveiro e para o Porto e para a Beira Alta, obviamente que só poderia haver um acréscimo de passageiros.
A CP, em resposta ao Biosfera, diz que, mesmo com comboios diretos para Coimbra, a procura manteve-se sempre muito aquém da evolução esperada, indiciando que o comboio na linha do Oeste não é entendido pela população como uma opção para o transporte de longa distância. Tem conhecimento que esta linha corre risco de encerrar? Sim. O que é que pensa sobre isso? Não me agrada a ideia, porque é a única maneira mais económica que eu tenho para viajar para Coimbra. Ultimamente tem sido o meu meio de transporte para Coimbra, é muito mais económico do que a rede de expressos e se esta linha encerrar, torna-se um bocado difícil arranjar uma alternativa mais económica para me deslocar até a área de estudo. Em 2007 foram criados 2 comboios diretos a Coimbra e aí houve imediatamente um aumento de tráfego e veja-se que em 2010 os 2 comboios diretos a Coimbra passaram apenas a 1 e houve imediatamente uma regressão do número de passageiros. Coimbra pode funcionar como um foco de irradiação de passageiros. Se houver uma coordenação dos horários, é óbvio que os próprios serviços principais, os serviços nobres da rede, neste caso que é a linha do Norte, o eixo Braga-Faro, até Lisboa e depois Braga-Faro, seriam engrossados e seriam também potenciados com os passageiros que era possível captar destas linhas secundárias. É óbvio que poderão dizer algumas pessoas que não, que isso é marginal. Pois é marginal atualmente porque não há ligações, porque alguma vez isto foi estudado. Eu duvido que isto alguma vez tenha sido estudado pelo operador. De Santarém para o Porto e das Caldas da Rainha para o Porto é praticamente a mesma distância. Um passageiro que vá de Santarém para o Porto no Intercidades faz a viagem em 2 horas e um quarto, num só comboio e paga 25 euros. Um passageiro que vá das Caldas da Rainha para o Porto faz a viagem em 3 horas e meia, tem que apanhar 3 comboios, portanto tem 2 transbordos e ainda paga mais caro, paga 28 euros. Portanto, está tudo dito. Isto é mesmo quase que feito de propósito, diria eu, para desincentivar o uso do caminho de ferro. Na linha do Oeste, 100 km vão ficar sem comboios. No país, a conta chega aos 600 km, entre linhas a encerrar, linhas fechadas provisoriamente, mas que já não reabrem, e linhas sem circulação de passageiros. Está a acontecer aquilo que se receava já há algum tempo, que é arriscar-se a ficar praticamente reduzido ao eixo Braga, Porto, Lisboa, Faro. Há, aliás, zonas que vão deixar quase simplesmente de existir para a ferrovia. Sim, o Alentejo pode ser uma delas, o Trás-os-Montes já há muito que não tem comboio, não é? E, portanto, o mapa está a encurtar. Quer dizer, eu não estou totalmente contra que se encerrem algumas linhas, eu não tenho uma visão fundamentalista disto, não é? De facto, há linhas que não tendo procura, que estando em zonas onde não vivem pessoas, de facto, pode fazer sentido que encerrem. O que eu critico é o seguinte, é que a lógica que leva ao encerramento de linhas também devia ser a mesma lógica aplicada para a construção de novas linhas. E para a modernização de outras. Viseu é provavelmente a maior cidade da Europa continental que não está ligada ao caminho de ferro. Desde a década de 80, Portugal perdeu metade da ferrovia. Mas será que vale a pena manter um serviço que não dá lucro? Não há linhas férreas que tenham viabilidade financeira, ou seja, contam-se pelas mãos dos dedos linhas férreas que, naquelas simples contas de guarda-livros, chamemos-lhe assim, financeiras, que deem lucro. Há toda a questão dos custos externos que não estão devidamente internalizados em cada um dos modos de transporte. Por custos externos, entendemos a poluição, os efeitos nas alterações climáticas, os problemas de saúde associados ao ruído, à deterioração da qualidade do ar e ao stress. Um outro dado a reter são, por exemplo, os acidentes. A rodovia é responsável por 90% desses custos. À ferrovia só se atribui 1%. Isso quer dizer que gera menos gases poluentes, provoca menos doenças e acidentes. No entanto, os benefícios não contam na hora de avaliar a competitividade. Mesmo sem considerar estas externalidades, a proposta de gestão para a linha do Oeste fica taco a taco com a rodovia. As propostas são feitas no trabalho e, tendo em conta as circunstâncias difíceis económicas em que nós estamos, tiveram unicamente focadas em soluções que não tivessem custos acrescidos, que não implicassem investimento. Por exemplo, uma das coisas óbvias seria a aquisição de novo material circulante com melhores condições de serviço e conforto para o passageiro. Não é feita qualquer desse tipo de propostas, é unicamente aproveitar os meios existentes de maneira a, no nosso entender, utilizá-los de forma mais eficiente e correspondendo às necessidades reais do mercado. 15% é quanto pode crescer o número de passageiros com esta nova gestão. Se a opção for encerrar, a alternativa é o autocarro.
Como é que vai fazer quando encerrar? Se calhar tem que vir de caminhoneta, não sei, se é mais caro. Ou arranjar um carrito ou vir a pé. Não tenho alternativa. Fico sem trabalho e fico em casa desempregada. Não há alternativa. Além de ser caríssimo a caminhoneta, não tenho horário compatível para cumprir uma horária em São Martinho. As duas linhas que já fecharam, a linha do Alentejo entre Beja e Foncheira e a linha de Abrantes a Elvas, contrariamente ao que era prometido pelo Governo no PET, fecharam sem que tivesse sido criado um transporte rodoviário alternativo. Vou ter de andar à volta de 30 km para ir apanhar a Pombal. Tenho uma estação a 4 km e tenho outra a 8 km e vou ter de fazer essa deslocação de carro para ir para Coimbra. Dificilmente poderá fazer a mesma prestação de serviços que faz o comboio, porque apesar de haver uma autoestrada paralela à linha do Oeste, para servir as localidades que o comboio atualmente serve, qualquer autocarro teria que andar a entrar e a sair, andar às voltas por aí, portanto nunca seria uma verdadeira alternativa. Em quase todas as viagens que faço, reparo que há muitas paragens que não têm utilização e muitas delas são seguidas e havia, se calhar, possibilidade, em vez de encerrarem a linha do Oeste, se calhar tentarem fazer com que as paragens fossem menos, mas continuarem com a linha, porque se calhar até se tornava mais viável e mesmo em termos de tempo fazia com que houvesse, conseguisse fazer mais viagens. Toda a gente está contra o encerramento desta linha? Sim, há uma unanimidade política de todos os partidos políticos, de todos os autarcas da região, contra o encerramento do serviço de passageiros da linha do Oeste. Há uma unanimidade total. Registadas as queixas e as respostas das empresas envolvidas na gestão da ferrovia, está claro que os tempos de austeridade vão fazer parar muitos comboios. O que não deixa de ser irónico. Numa altura em que o consumidor tem menos dinheiro para andar de carro, o comboio não está a aproveitar este contexto para conquistar novos clientes. Se tudo continuar como está, esta pode ser uma oportunidade perdida para fazer deste meio de transporte a grande alternativa para a mobilidade do século XXI. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que viajamos pela Ferrovia Nacional, que tem, atualmente, futuro incerto. E agora convidamos o salmonete para o bilhete de identidade desta semana. Este peixe de grande valor económico habita em zonas arenosas e rochosas, junto à costa. Fica a conhecer melhor esta espécie, que faz parte da gastronomia mediterrânica. O salmonete é um dos peixes mais conhecidos da nossa costa, pelo menos é um daqueles que tem mais fama a nível gastronómico. Ele vive no Atlântico Oriental, desde a Noruega até ao Senegal e também no Mediterrâneo e no Mar Negro. Habita fundos até 400 metros de profundidade, mas nós costumamos apanhá-la muito menos e até dentro dos estuários. Vive sobre qualquer tipo de fundo, embora os barbilhos que estão por baixo da boca sejam particularmente adaptados a remexer a areia, ele também pode viver sobre outros substratos. Ele procura na areia, em qualquer tipo de substrato, poliquetas, pequenos crustáceos, pequenos peixes, vermes, como um pouco de tudo o que ele conseguir desenterrar com os barbilhos, que ele conseguir encontrar com os barbilhos. Os salmonetes têm esta cor clarinha quando estão vivos e de boa saúde, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Os salmonetes coloridos são salmonetes mortos ou doentes. Neste caso, a cor não quer dizer saúde. E agora os bioíndices. Começamos pela análise da qualidade do ar, registada durante a semana de 26 de janeiro a 1 de fevereiro. Tanto na capital como na Invicta, a qualidade do ar foi média. Como já é habitual, as PM10, partículas finas ou inaláveis, estiveram em destaque, mesmo com condições atmosféricas favoráveis à dispersão de poluentes. No dia 28, o dióxido de azoto foi também registado nos medidores da qualidade do ar do Porto. Altura para o índice de vento e de umidade relativa. 33 km por hora foi a velocidade atingida em Lisboa. Em Faro chegou aos 30 e no Porto não ultrapassou os 26 km por hora. Foi na Invicta que a percentagem média de umidade relativa foi maior, 74%. Na capital atingiu os 70% e em Faro os 65%. Estas medições ocorreram durante a semana de 26 de janeiro a 1 de fevereiro.
Hoje viajamos pelos caminhos de ferro na tentativa de perceber por que razão a ferrovia está a desaparecer em Portugal. Os utentes frequentes pedem trajetos e horários ajustados à mobilidade local. A falta de incentivo ao uso deste transporte público reflete uma visão centrada na rodovia. Estamos a ir no sentido contrário ao traçado pela política europeia de transportes. Perde o ambiente e perdemos todos nós. Quanto a si, já sabe, marcamos encontro aqui, à mesma hora, na próxima semana. Até lá, seja bioativo. E agora as sugestões de agenda desta semana. Caminhada na Mata das Virtudes, dia 11 de fevereiro em Azambuja. A organização está a cargo do Grupo Flamingo. Em Lisboa, o Jardim Zoológico promove workshops para animadores de educação ambiental. As datas são 25 e 26 de fevereiro, 24 e 25 de março e ainda 28 e 29 de abril. Mais detalhes em www.zoo.pt/educação_formação.aspx. A Associação ArcCup lança um curso sobre introdução à engenharia natural nos dias 9, 10, 16 e 17 de março em Lisboa. Visite o site e saiba como participar. Última sugestão vai para a exposição de banda desenhada Lince Ibérico, a sua história em Portugal, patente no Centro Empresarial Leonês em Lessa do Alio, Matosinhos, até ao dia 10 de fevereiro. Veja esta e outras iniciativas da Associação consultando o site www.lpn.pt. Por hoje é tudo, reveja o programa no site da Farol de Ideias e deixe os seus comentários na página do Facebook. Voltamos à antena na próxima semana à mesma hora. Até lá, seja biopositivo.